Olá, o objetivo deste vídeo é ajudar-te a recordar os conceitos que aprendeste no 10º ano para o exame nacional. E vamos iniciar então pela Química 10º ano, nomeadamente pelo capítulo dos elementos químicos e a sua organização. Hoje vamos falar então da massa e do tamanho dos átomos. Estão aqui as aprendizagens essenciais que deves ter em conta relativamente a esta subunidade. E vamos iniciar pelo primeiro objetivo, descrever a constituição dos átomos utilizando os conceitos de número de massa, número atómico e isótopos. Bem, sabes que as unidades estruturais da matéria são o átomo, as moléculas e os íons. Bem, como sabes, as moléculas são estruturas, são formadas por átomos ligados entre si, através de ligações covalentes, mas isso veremos mais à frente. E os íons formam-se através de átomos ou até de moléculas que ganham ou perdem eletrões. Captam ou cedem eletrões. Mas vamos analisar então os átomos. Bem, em termos de constituição ou de zonas, um átomo, no modelo da nuvem eletrónica, é constituído por uma zona central, que é o núcleo. Esta zona central tem como partículas os prótons e nêutrons. Já sabes, a esta altura do ano, que os prótons e os nêutrons são constituídos por quarks. Mas isso iremos analisar também mais à frente. Na nuvem eletrónica, no modelo quântico do átomo ou no modelo da nuvem eletrónica, sabes que na nuvem eletrónica podes encontrar os eletrões. Que são partículas elementares. O que significa uma partícula elementar? É uma partícula que, pelo menos aos nossos olhos atuais, digamos assim, não se subdividem, ou seja, são partículas que nós não conhecemos atualmente constituintes. No caso de prótons e nêutrons, não são partículas elementares porque sabemos que eles são constituídos por quarks. Mas convém olharmos para cada um destas partículas. Bem, relativamente aos prótons, sabemos que a massa de um próton, que eu vou representar por P+, é igual a 1,7, ou aproximadamente, 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Já agora, permite-me relembrar que a unidade do Sistema Internacional da Massa é o quilograma. Muitas vezes os alunos, vocês confundem e acham que é grama. Não. A unidade do Sistema Internacional da Massa é o quilograma. E a carga de um próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. No caso dos nêutrons, a massa de um nêutron não é exatamente igual à massa de um próton, mas é muito aproximadamente igual. Ou seja, dizemos, em termos de massa, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg, e a carga de um nêutron é nula. E no caso dos eletrões, a massa de um eletrão, que eu vou representar por A menos, é igual a 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. E a carga do eletrão é simétrica à carga do próton.
ou seja, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Já agora, este valor, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, é considerada a carga unitária. O que é que significa? É a carga mais pequenina que se consegue obter de partículas livres. Partículas livres significa partículas que nós conseguimos isolar de forma estável, ou seja, a carga, no fundo, este valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs é a carga unitária, porque é a carga que nós conseguimos obter. Ou seja, todos os corpos têm múltiplos desta carga elétrica. Mas, observando a massa, há algo que nos salta à vista. É que a massa de um próton, ou a massa de um neutrão, é muito maior que a massa de um eletrão. Nomeadamente, a massa de um próton é aproximadamente igual a 1870 vezes a massa de um eletrão. Isso terá uma consequência, ou tem uma consequência, que é o facto da massa de um átomo se dever essencialmente à quantidade de prótons e neutrões. Ou seja, os eletrões, como têm uma massa tão pequena relativamente aos prótons e neutrões, a sua contribuição para a massa de um átomo é insignificante. Mas, relativamente à massa, iremos falar um pouco mais à frente. Agora vamos caracterizar um átomo ou um elemento químico. Se recordares, geralmente utiliza-se esta representação em que o X é o símbolo químico, coloca-se o símbolo químico de um elemento, o Z corresponde ao número atómico. Habitualmente, costumo dizer que o número atómico é o bilhete de identidade dos elementos químicos. Porquê? Porque considero o número atómico 20. O número atómico 20 corresponde ao átomo de cálcio. Não há mais nenhum átomo com número atómico 20 a não ser o cálcio. Ou seja, este número 20 caracteriza o elemento. E o A corresponde ao número de massa. O número atómico é igual ao número de prótons. E o número de massa corresponde ao número de nucleões. Os nucleões são as partículas que podes encontrar no núcleo. Ou seja, corresponde ao número de prótons mais o número de neutrões. Ou seja, vamos aqui tomar o exemplo do cálcio 20. E tem número de massa 44. O que é que isso significa em termos de constituição? Pronto, em termos de constituição, significa que se o número atómico é 20, significa que terá 20 prótons. Como o número de massa é 44, significa que existem 44 prótons e neutrões. Mas quantos neutrões será? É só fazer a diferença entre 44 e 20 e dá-te o número de neutrões. Ou seja, será 24 neutrões. E o número de eletrões? Bem, como sabes, um átomo não tem carga elétrica. Ou seja, apesar de ele ser constituído por prótons e neutrões, a carga elétrica total é zero. Ora, isso vai obrigar a que o número de eletrões terá que ser necessariamente igual ao número de prótons. Geralmente, costumam cometer um pequeno erro, que é dizer que o número atómico corresponde ao número de eletrões. Isso não é verdade. O número atómico corresponde ao número de prótons. No caso dos átomos, como a carga é nula, o número de eletrões terá que ser necessariamente igual ao número de prótons. Outro exemplo, cálcio. Se é o cálcio, obrigatoriamente o número atómico é 20. 20 prótons. Mas agora o número de massa vai ser
vou optar pelo número de massa 42. O que é que isso significa? Significa que o número de neutrões, neste caso, será 22 neutrões. E o número de eletrões, uma vez mais, como o átomo tem carga nula, será 20 eletrões. Mas temos aqui dois átomos com o mesmo número atômico, mas que não são exatamente iguais. Em termos de constituição, diferem no quê? No número de neutrões. E quando temos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, mas diferem no número de neutrões, ou seja, vão diferir obrigatoriamente no número de massa, isso tem um nome, chamamos de isótopos. Ou seja, isótopos são átomos do mesmo elemento químico, e o facto de serem do mesmo elemento químico significa com o mesmo número atômico. No entanto, mas diferem no número de massa. A consequência é diferirem, em termos de constituição, no número de neutrões. Isso vai ser importante porque mais à frente vamos falar na massa dos átomos e isso vai provocar consequências. Já agora, só para terminar, como é que nós distinguimos então, por exemplo, o cálcio 44 e o cálcio 22? Bem, aqui é 20, ali é 42, sim, está certo. 42 e aqui 20. Como é que nós distinguimos um do outro? Obviamente pelo indicando, quando me quero referir ao átomo que tem número atômico de 20 e número de massa 44, para distinguir deste átomo, devo colocar o número de massa, ou seja, este chamar-se-á cálcio 42, 44 neste caso, e este chamar-se-á cálcio 42. Ou seja, o primeiro objetivo está concluído, que é nós sabermos descrever a constituição de um átomo através do número de massa, do número atômico e sabermos que é um isótopo. Agora nós temos que interpretar a escala atómica recorrendo a exemplos de microscopia de alta resolução e da nanotecnologia, comparando com outras estruturas na natureza. Primeiro, convém que entendas que o universo tem dimensões, ou no universo existem estruturas com dimensões muito diferentes. Por exemplo, os átomos têm tamanhos extremamente reduzidos. E as unidades que geralmente associamos ao tamanho dos átomos é o nanômetro, é o angstrom e o picômetro.
são, no fundo, múltiplos do metro. Ou seja, um nanómetro corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. O angstrom é uma unidade que corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Ou seja, é a 10ª parte do nanómetro. E um picómetro é 1 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Ou seja, é a 1000ª parte do nanómetro. Vamos tomar, por exemplo, o raio atômico do hélio, do átomo de hélio. Nós sabemos que o raio atômico do hélio é 3,1 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Isso significa que, em termos de nanómetros, há de corresponder a 0,031 nanómetros. Bem, para fazer esta operação, basta dividir este valor em metros pelo tamanho do nanómetro, em metros, que também corresponde a 31 picómetros. Ou seja, os átomos, e o hélio é um átomo relativamente pequeno, como podes ver, não chega sequer ao nanómetro. Okay? E, como podes ver, o nanómetro é 1000 milhões de vezes mais pequeno, okay? Do que o metro. Estamos a falar de dimensões extremamente reduzidas. Outro aspecto importante que deves ser capaz é falar na ordem de grandeza. Se reparares, nós temos usado a notação científica. A notação científica caracteriza-se por ter um valor que vai entre 1 e 10, não é? E o expoente de base 10. Bem, neste caso, em metros, a ordem de grandeza é olhar para, concentrar-te para observar aqui o expoente de base 10. Será 10 elevado a menos 11 metros. No entanto, nós temos que ter em atenção algo. Chamar aqui a atenção para algo. Que é, imagina uma dimensão qualquer, vou chamar um D, e essa dimensão é 6,7 vezes 10 elevado a menos 13 metros. A ordem de grandeza, neste caso, ordem de grandeza, se seguíssemos o raciocínio anterior, seria 10 elevado a menos 13. No entanto, não está correto. Porquê? Porque este valor é acima de 5. Ou seja, a ordem de grandeza correta é 10 elevado a menos 12. Ou seja, sempre que este valor, este aqui, for superior a 5, certo? Deves somar mais 1 ao expoente de base 10. E agora, ou seja, aquilo que nós estamos a ver é que as dimensões nós muitas vezes usamos a notação científica. Usamos a notação científica porque as dimensões, por exemplo, no caso dos átomos, são dimensões extremamente reduzidas, extremamente pequenas, relativamente à unidade do sistema internacional, que é o metro, e necessitamos da notação científica para exprimir. Mas um aspecto importante que deve ser capaz de fazer é comparar dimensões. Eu costumo dizer aos meus alunos que comparar matematicamente é dividir. Eu quero comparar, por exemplo, o tamanho de um ser humano
Vamos supor que este ser humano tem o tamanho de 1,70 metros, 1,70 m, com, por exemplo, o tamanho do átomo de hidrogênio. Bem, estamos a falar do átomo de hidrogênio, tem uma dimensão, um diâmetro de 0,5 ou 0,50 angstroms. Quando queres comparar, o que deves fazer é dividir. E o termo de comparação é sempre o denominador. Isto significa, imagina que queres saber o número, o tamanho do ser humano relativamente ao tamanho do átomo de hidrogênio. O que deves fazer é o tamanho do ser humano relativamente, ou seja, dividir pelo diâmetro do átomo de hidrogênio. E basta fazer a divisão. No entanto, é necessário que para determinar o termo de comparação, é necessário que as dimensões se encontrem nas mesmas unidades. Ou seja, deves ser capaz de alterar ou de converter as unidades. Geralmente o mais fácil é passarmos a metros e o tamanho do ser humano vou manter, já está em metros, e vou passar o 0,50 angstroms a metros. Bem, 0,50 e vezes 1 angstrom. Mas 1 angstrom corresponde a quê? A 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, o tamanho do ser humano relativamente ao tamanho do átomo de hidrogênio, já agora vou escrever corretamente a notação científica. Para calcular, podes colocar na máquina, mas a indicar corretamente vou colocar 5,0 vezes 10 elevado a menos 11 metros e resolvo. Então, se fazendo a conta, isto vai dar 3,4 vezes 10 elevado a 10. O que é que isso significa? E atenção que aqui já não se colocam unidades, porque elas acabam por cortar. O que é que isto significa? Bem, o significado disto é que o tamanho do ser humano é 3,4 vezes 10 elevado a 10 vezes o tamanho do átomo de hidrogênio. Ou seja, sempre que quiseres comparar dimensões, basta dividir, sendo que o denominador deve ser o termo de comparação, ou seja, aquilo a quem queres te relacionar. Por exemplo, no caso do ser humano, tu querias saber o tamanho, queríamos determinar o tamanho do ser humano relativamente ao átomo de hidrogênio. Okay? Mas, como vimos aqui e como está aqui nas aprendizagens essenciais, devemos ser capazes de interpretar a escala atómica recorrendo a exemplos de microscopia de alta resolução. A microscopia de alta resolução é a microscopia que nos permite observar, e este observar é entre aspas, observar estruturas atómicas ou moleculares. Bem, vamos imaginar que eu tenho uma imagem obtida por uma das técnicas, porque a microscopia de alta resolução tem várias técnicas, e deu-me uma estrutura assim, algo do género. Okay? E
na imagem aparece isto. E pede para sabermos esta distância. Quero saber esta distância. O que é que nós fazemos? Bem, primeiro aspecto. Convém que façamos, observarmos aqui a escala, verificar que na imagem, a imagem é aquilo que vemos aqui, que esta distância daqui entre estes dois traços, a nossa escala, por exemplo, pode ter, imagina, 3 cm. Ou seja, 3 cm na imagem corresponde a 500 picómetros. Então, qual é o tamanho? Bem, podemos resolver através de uma regra de 3 simples, que geralmente é a forma mais simples. Dizemos que 3 cm, até vou colocar aqui imagem, real. 3 cm na imagem corresponde a 500 picómetros. Então, qual será o tamanho real? Bem, vais ter que medir necessariamente esta distância. Vamos considerar que era, na imagem, 0,9 cm. Então, 0,9 cm na imagem vai corresponder ao D real. Então, D real, e basta resolver. Dizer 0,9 cm vezes 500 picómetros dividido por 3 cm. Então, a distância real será de, resolvendo, 150 picómetros. Okay? Outra forma, outro tipo de exercícios típico, é aparecer uma determinada imagem, uma estrutura qualquer, ok? Verifico e na imagem aparece isto. 40 milhões de vezes. O que significa? Significa que a imagem foi aumentada 40 milhões de vezes. Eu quero medir, quero determinar esta distância entre, por exemplo, estes dois átomos. Bem, vou medir na imagem aquilo que eu obtenho. Vamos imaginar que era 2,1 cm. Ora, o fator de ampliação, vou chamar F, corresponde ao número de vezes que foi aumentada a imagem. Ou seja, a distância da imagem, o tamanho da imagem, que é muito, vai ser um valor muito grande, relativamente à distância real. Ou seja, é novamente uma divisão, uma comparação. Agora só tenho que resolver. Então, qual é a distância real? Bem, só tenho que fazer o fator de ampliação, o número de vezes que foi ampliado, certo? Desculpa, já cometi um pequeno lápis. Se queres saber o tamanho real, vais fazer o tamanho da imagem, obviamente, a dividir pelo número de vezes que foi aumentado. Geralmente, para ser mais fácil interpretar o valor real, o melhor é passar estas distâncias tamanho já a metros. Ok? 0,0021 metros. Então vai ser 0,021 metros é dividido por 40 milhões. E vai chegar à conclusão que o tamanho real, a distância real, será 5,25
vezes 10 elevado a menos 10 metros. E facilmente passas a nanómetros, picómetros ou até angstroms. Para passar a nanómetros, basta dividir pelo tamanho de um nanómetro. Se tiveres muita dificuldade, bem, podes voltar a fazer uma regra de 3 simples. Dizes que um nanómetro corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Certo? Qual é o D se for 5,25 vezes 10 elevado a menos 10 metros? Ok? Sempre nas regras de 3 simples, pelo menos eu uso desta forma. Coloco as mesmas unidades de um lado, as mesmas unidades do outro. Bem, então o tamanho real é 5,25 angstroms, por exemplo. Também é 0,525 nanómetros. Ok? Ou seja, quero que, no caso de teres que comparar, ou de comparar fazes a divisão, no caso de analisar imagens, muito importante olhar para a escala, certo? Observar a escala e medir o tamanho da imagem. E depois resolver. Aproveita uma regra de 3 simples. Pelo fator de ampliação, dizes que o fator de ampliação corresponde ao tamanho da imagem sobre o tamanho real, mas convém que esteja tudo nas mesmas, ou que passes a metros para ser mais fácil converter a outras unidades. Só para terminar esta parte, deixa-me dizer-te o seguinte. Aquilo que nós definimos de escala nanométrica, a escala nanométrica dizemos que é a escala que vai de 1 nanómetro a 100 nanómetros. Se reparares, eu usei no caso do tamanho do átomo de hidrogênio, certo? Verificamos que o átomo de hidrogênio é 0,5 angstroms, ou seja, 0,05 nanómetros. Okay? O átomo de hélio tem um raio de 3,1 vezes 10 elevado a menos 11 metros, ou seja, já verificas que o tamanho do átomo, ou de alguns átomos, não chega à escala nanométrica. Okay? A escala nanométrica é a escala associada a estruturas de átomos, ou seja, moléculas, pode ser, por exemplo, moléculas de algumas dimensões. E já agora, nanotecnologia é a tecnologia da manipulação de estrutura atómicas, ou seja, nós conseguimos, através da nanotecnologia, manipular algumas estruturas de átomos. Por fim, também a escala micrométrica. A ideia é semelhante, só que é em micrómetros. Ou seja, vai de 1 micrómetro a 100 micrómetros. Bem, mas vamos recordar os múltiplos, por exemplo, do metro. Um metro corresponde a 1000 milímetros. E vou dividir sempre no fundo por 1000. Ou seja, vou para unidades cada vez mais pequenas, ou seja, 1000 vezes mais pequenas. Ou seja, para teres um metro,
Será 1000 vezes mais, um metro terá 1000 milímetros. Depois, 1000 vezes mais pequenino que um metro é um micrómetro. Ou seja, um metro corresponderá a 1 milhão de micrómetros. Nanómetros. Um metro corresponderá a 1 vezes 10 elevado a 9 nanómetros. Atenção que convém que não faças a seguinte confusão. Eu há pouco escrevi que 1 nanómetro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, 1 metro é igual a 1 vezes 10 elevado a 9 nanómetros, ok? Já falámos no angstrom, mas vamos colocá-lo. 1 vezes 10 elevado a 10 angstroms, 1 metro. Picómetros. Picómetros é 1000 vezes mais pequeno que 1 nanómetro, ou seja, 1 vezes 10 elevado a 12. E também há uma unidade ainda mais pequena, um múltiplo ainda mais pequeno, que é o femtómetro. O femtómetro é 1 vezes 10 elevado a menos 15. Um femtómetro é 1 vezes 10 elevado a menos 15 metros, ou seja, 1 metro terá 1 vezes 10 elevado a 15 femtómetros. Okay? Esta normalmente é a dimensão que se usa para os núcleos, okay? O femtómetro. Os átomos geralmente andam na ordem de grandeza dos angstroms ou picómetros, certo? Moléculas com alguma dimensão já chegam andam à volta dos nanómetros e assim sucessivamente. Depois podes ter os múltiplos para cima, certo? Que é o quilo, neste caso será quilómetro, depois mega, certo? Geralmente no caso das dimensões do metro, certo? Chegamos ao quilómetro e não passamos a mega, ok? Mas é possível. 1 vezes 10 elevado a menos 3 quilómetros corresponde a 1 metro. 1 vezes 10 elevado a menos 6 megametro corresponde a 1 metro, certo? Cuidado então, chamo uma vez mais para a atenção para este aspecto aqui. Para não confundirem, ok? 1 nanómetro, 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ok? Claro, também podes dizer que 1 metro é igual a 1 vezes 10 elevado a 9 nanómetros. Okay? E assim terminamos digamos, o segundo objetivo. Aproveito para te dizer que na descrição deste vídeo irei colocar um quiz com questões muito simples para verificar se estás preparado ou não, depois desta revisão, se estás preparado ou não para começar a resolver exercícios de exame. Okay? Esta revisão o objetivo é ela ser simples, ok? Agora eu queria falar também da massa dos átomos. Bem, a massa de um átomo, se um átomo tem dimensões extremamente reduzidas, no sistema internacional a unidade da massa é o quilograma. Atenção, que no sistema internacional a unidade da massa é o quilograma e não o grama, ok? Falarmos da massa de um átomo em quilogramas, teríamos que usar notação científica. E com valores extremamente pequenos em termos de quilogramas. Ora, o que é que se definiu? Bem, definiu-se a unidade de massa atómica.
se representa por U. E assim tornou-se muito mais acessível ou mais fácil compararmos o tamanho de átomos. Uma unidade de massa atómica corresponde a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Chama atenção para ser carbono 12, porque não se pode dizer que uma unidade de massa atómica é igual a 1/12 da massa de carbono de um átomo de carbono. Porquê? Porque, como vimos, o carbono pode ter vários isótopos, ou tem vários isótopos, que é o carbono 12, por exemplo, o 13 e o 14, na natureza, e então fará diferença. Não, fará diferença se eu tenho uma diferença, obviamente, na massa, um átomo de carbono 12, ou 13, ou 14. Então, a unidade de massa atómica é 1/12 da massa de um átomo de carbono, mas tem que ser obrigatoriamente o 12. E vou tomar um exemplo da massa atómica de um átomo de cloro. O que é que nós falamos? O que é que nós representamos? O que é que significa este AR? Este AR significa massa atómica relativa. Na verdade, é uma média, mas já lá vamos. Massa atómica relativa média do átomo de cloro. E se eu disser que é 35,45, qual é o significado? O significado significa que a massa do cloro é 35,45 vezes, certo? A massa padrão. Ou 35,45 unidades de massa atómica. Ou seja, é 35,45 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Esse é o significado de massa atómica relativa. No entanto, na natureza, já vimos que, por exemplo, os átomos podem ter vários isótopos. Vou dar um exemplo do cloro. O cloro tem, basicamente, vou considerar que tem 2 isótopos na natureza. E são eles o cloro 37 e o cloro 35. E a massa, quando eu refiro a massa de um isótopo, costumamos falar na massa isotópica relativa. A massa isotópica relativa do cloro 35 é 34,96. O que é que significa? Que é 34,96 vezes maior do que a massa padrão. E a massa isotópica do cloro 37 é 36,97. Então, como é que se faz nestas situações em que um átomo tem dois ou mais isótopos para determinar a massa atómica relativa desse elemento? Aquilo que se faz é uma média ponderada. E porquê ela é ponderada? Porque nós temos que analisar a quantidade que existe na natureza. Ou seja, aquilo que chamamos de abundância. Vamos considerar que a abundância do cloro 35 é, desculpa lá, 75, desculpa aqui os valores, 75,76%. Ok?
Bem, obviamente que a abundância do cloro 37 será o restante para formar 100%, se considerarmos que o cloro só tem 2 isótopos, ou seja, a soma de todas as abundâncias, obviamente ainda dá 100. Então, a abundância deste isótopo será 24,24%. E eu quero saber a massa atómica relativa média do átomo de cloro. Ora, vou fazer a tal média ponderada entre estes dois. Como é que se faz a média ponderada? Bem, faço 34,96 vezes a sua abundância. No fundo é a contribuição do cloro 35 e a contribuição, em termos de massa, para a média, do cloro 37. Ou seja, faço 36,97 vezes a abundância desse isótopo. Devo dividir por 100 porque a abundância aparece em percentagem. Resolvendo, chegas à conclusão, então, que a massa atómica relativa do cloro é 35,45. Significa que a massa atómica relativa média é a tal média ponderada. E, assim, terminamos mais um objetivo. Vamos ter aqui. Definir a unidade de massa atómica e interpretar o significado da massa atómica relativa média. Okay? Agora vamos ao próximo objetivo, que é falar na quantidade de matéria. Como o próprio nome indica, quer saber a quantidade de matéria que existe numa determinada amostra. Okay? A quantidade de matéria é definida pelo número de moles, N minúsculo. Okay? Número de moles. A unidade é a mole e vamos considerar que tens uma determinada quantidade de substância, certo? E vai depender, por exemplo, vamos considerar que tens uma determinada quantidade de moléculas ou de átomos. Essa quantidade de entidades pode passar a número de moles. E isso foi feito através do número de Avogadro. O número de Avogadro corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol menos 1. Mol menos 1 significa número de, ou seja, o número de moles. Uma mol contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Ou seja, uma mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Assim, se quiseres passar a determinar o número de entidades, ou seja, eu já vou fazer um exemplo, o número de entidades será igual ao número de moles vezes o número de Avogadro. Ok? Vou dar um exemplo. Imagina que tens 3,4 mol de moléculas de NH3, amoníaco. O que é que significa? Bem, qual é o número de moléculas? O número de moléculas de NH3 será 3,4 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23
moléculas. Ou seja, será 2,05 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Deves também relembrar que a proporcionalidade tendo em conta a estequiometria. Por exemplo, imagina que tem 3,4 mol de NH3. Qual é o número de átomos de nitrogênio? Bem, neste caso é muito simples. Porquê? Porque o número de átomos de nitrogênio existentes em cada molécula de amoníaco é igual ao número de moléculas, ou seja, o número mantém-se. Porque em cada molécula de amoníaco existe um átomo de nitrogênio. Mas e se eu quiser saber o número de átomos de hidrogênio em 3,4 mol de NH3? Bem, uma forma simples é dizer assim: ok, se eu tenho 3,4 mol, significa o quê? Eu tenho 2,05 vezes 10 elevado a 24 moléculas. No entanto, em cada molécula existe 3 átomos. Então, o número de átomos de hidrogênio, será 3 vezes o número de moléculas de NH3. Então, basta multiplicar por 3 ao número de moléculas. E será 6,14 aproximadamente. Neste caso, porque arredondei aqui em cima, 6,15 vezes 10 elevado a 24 átomos. Ok? De hidrogênio. Se quiser saber o número total de átomos que existem, bem, o número de átomos é igual a 4 vezes, porque em cada molécula o número é 4 vezes o número de moléculas. Porquê? Em cada molécula de amoníaco existem 4 átomos, um de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Ou seja, será 4 vezes, considerando na mesma 3,4 mol, estou a falar de 3,4 mol de amoníaco, vezes o número de Avogadro. E seria 8,19 aproximadamente, vezes 10 elevado a 24 átomos, não moléculas. Ok? Átomos. Ou então, determinas, se fizermos a soma deste valor com este, certo? Vai dar aproximadamente 8,19. Na verdade, dá 8,20. Sim. Vou colocar 8,20, porque na verdade é só somar aqueles dois valores. Okay? Então, o número de Avogadro é, no fundo, um número que me diz, que me relaciona com a quantidade em mol. Ou seja, a quantidade de matéria que nós representamos, que usamos a mol, uma mol, corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas outra forma de exprimirmos, imagina uma amostra de matéria, é através da sua massa. E
Para tal, podemos usar a massa molar. Bem, ou será necessário definir a massa molar. A massa molar, por definição, corresponde à massa de uma substância sobre o número de moles dessa substância. Ou seja, a definição correta é a massa por unidade ou por unidade de quantidade de matéria. Mas vamos considerar a massa molar, pode ser do O2, da molécula de oxigênio ou de dioxigênio. Bem, como é que determinamos esta massa molar? A massa molar corresponde, em termos de valor, a 2 vezes, certo? A massa atómica relativa de cada oxigênio. Ora, o oxigênio, como tem massa atómica relativa 16, será 32 grama por mol. E é importante aqui a unidade. E se reparares, qual é o significado? Bem, o significado da massa molar, ou o que é que podes depreender, por exemplo, deste valor, vai corresponder, não se deve dizer que é exatamente igual, mas sim, corresponde a 32 gramas em cada mol. Ou seja, a partir daqui, há uma relação óbvia, até está aqui na expressão, entre a quantidade de matéria, ou seja, o número de moles, e a massa. Podes fazer simplesmente uma regra 3 simples. Uma mol vai corresponder, já agora, de O2, vai corresponder a 32 gramas de O2. Ok? Sei lá, 2,5 mol de O2 corresponderá à massa de O2. Então, qual é a massa de O2 existente? É só resolver. Fazemos 32 vezes 2,5. Okay? E 32 vezes 2,5 é igual a 80 gramas. Okay? Então, e resumindo estas duas formas de representarmos ou dizermos quanto é que tenho de matéria, eu posso, se souber o número de entidades, posso a transformar ou converter em número de moles, ou em quantidade de matéria, e esta em massa. Para tal, aqui vou usar a expressão N é igual ao número de moles vezes Na. Número de moles é massa. Vou usar a definição da massa molar. Massa sobre o número de moles. Obviamente, se quiseres passar o número de entidades para massa, terás que primeiro passar o número de moles. E do número de moles, a massa. Agora, se quiseres fazer esta passagem, bem, a massa. Agora, como a massa é igual ao número de moles vezes a massa molar, certo? E o número de moles é N sobre Na. Tens que fazer isto. Okay? E assim terminamos a nossa revisão. Vamos só ver novamente os objetivos. Relacionar o número de entidades com a quantidade de matéria, identificando a constante de Avogadro como uma constante de proporcionalidade. Ok? Constante de proporcionalidade que está aqui, que vimos aqui em baixo. Ok?
constante proporcionalidade. Já agora, deixa-me acrescentar o seguinte. Já que é uma constante proporcionalidade, se eu fizer um gráfico de número de entidades em função do número de moles, certo? Tem que aparecer uma reta com declive, certo? Constante, e o declive terá que ser igual ao número de Avogadro. Ok? Porquê? Porque o declive é igual a quê? Fazemos a variação de n a dividir pela variação deste número de moles. Não é? Na matemática é assim que determinamos, como declive. Fazemos a variação do eixo das ordenadas pela a variação das abscissas. Okay? E constante proporcionalidade. E depois, relacionar a massa da amostra e a quantidade de matéria com a massa molar. Já ficamos por analisar esta aprendizagem e resolver experimentalmente problemas de medição de massa e de volumes. Vamos deixar para um próximo vídeo que irei fazer análise de atividades experimentais. Ok? Como disse, espero ter ajudado com este vídeo e na descrição irei colocar então um quiz sobre este subcapítulo da massa e o tamanho dos átomos. Bom trabalho e boa sorte já agora para o exame nacional.